Noite. Meu nome é Isabel, eu sou jornalista também, mas sempre trabalhei na área de comunicação corporativa. Nunca trabalhei um pouco em redação, mas já há muito tempo e durante pouco tempo. E no momento não estou trabalhando e participo de alguns cursos aqui da Escola do Parlamento e de oficinas mesmo. Esse é o primeiro que eu estou participando. Boa noite, eu sou Aloísio, sou agente fiscal de renda no município de Jandira. Eu estou fazendo esse curso para agregar conhecimento. Bom, boa noite a todos. Eu sou Ivan, jornalista também. Trabalho no departamento de comunicação da CEAGESP. E como ele, como todos aqui, também estou para agregar conhecimento. Trouxe comigo minhas duas companheiras, a minha coordenadora, Luciana, a Silene, e ambos para agregar aí conhecimento à área. Então não precisa. Meu nome é Regina, sou jornalista também. Trabalhei por muitos anos com cultura, na verdade, com assessoria de imprensa para cinema. Tive empresa por 15 anos. E agora eu estou trabalhando na Fundação SEAD, que é ligada ao governo do Estado. É um super desafio, uma dinâmica completamente nova. E eu trabalho com dados e estatística o dia inteiro. Então, achei que casava muito bem. Droga, achei que ia passar batida. Sou Sandra, eu trabalho aqui na Câmara, no gabinete do vereador Jair Tato. Eu estou sempre de olho no que está rolando na Escola do Parlamento e eu achei interessante o tema de hoje, por conta dos dados, enfim, Big Data, né? E acho que a gente só tem a ganhar hoje. Meu nome é José Valdo, sou presidente da Associação Zona Oeste e Noroeste Futebol de Várzea e vim aqui agregar valores. Fiz comunicação e sou contador também. Boa tarde, meu nome é Rafael, eu faço mestrado em Ciência Política na USP e em Pensamento Brasileiro. Vim aqui para conhecer mais a área. Boa noite, eu sou Daniela, eu sou mestra em Ciência Política também pela USP e eu trabalho no SEBRAP, eu trabalho bastante com dados públicos, então vim aqui também para aprender mais sobre. Boa noite, meu nome é Natália, eu sou jornalista, recém-formada, trabalho numa empresa de tecnologia da informação e estou aqui para entender um pouquinho mais sobre esse assunto que eu não sei nada. Bom, eu vou começar falando um pouco da São Paulo Aberta, que é, enfim, é o projeto do qual eu faço parte e eu tô aqui por ele hoje. Então, a São Paulo Aberta, ela vem de um projeto que se chama Governo Aberto e ele tem 4 pilares principais, que são eles a transparência, a participação, a inovação e a integridade. Todas as oficinas que são oferecidas pela São Paulo Aberta têm foco em um desses quatro pilares para serem trabalhados com a população. A transparência, ela visa garantir, por meio de acesso a informações públicas, que a população tenha mais acesso às informações de forma integral. A participação tem como objetivo ampliar a participação em geral da população nas decisões públicas e políticas públicas também. A inovação é sempre pensando de forma tecnológica e inovadora, na forma mais geral possível e mais ampla, para que as soluções dentro da questão pública sejam feitas de forma inovadoras, não só através da tecnologia, mas com alternativas. E a integridade, que desenvolve processos que estimulam a integridade e responsabilização do poder público e de seus agentes. Trazer mais consciência para as pessoas do que se trata o governo aberto e, principalmente, como elas podem interferir nas políticas públicas da qual elas são afetadas. A São Paulo Aberta, ela faz parte de um comitê intersecretarial do governo aberto, com mais 13 secretarias, e ela fica responsável pela articulação e aprimoramento dessa agenda de difusão de conteúdo e de dados públicos para a população em geral. Esse projeto, inclusive, faz parte de uma dessas ferramentas que o governo aberto utiliza para conseguir chegar à população. É levar mais oficinas para que
que as pessoas tenham acesso. Nas 2 últimas edições, mais ou menos 15 mil pessoas foram impactadas pelo agente do governo aberto. Então, e o objetivo é que sempre esse contato com o governo aberto, com dados públicos e com a gestão pública seja sempre multiplicado. O que é o agente do governo aberto? O programa Agente do Governo Aberto, ele acontece uma vez por ano. Essa é a 2ª edição dele. Por meio de um edital, você inscreve um projeto e esse projeto passa por uma comissão que aprova ele ou não para você poder dar as oficinas. As oficinas são 30 horas no programa inteiro, 10 horas mensais, e as oficinas são dadas para diversos públicos. Então, tem algumas oficinas que são voltadas a servidores públicos a servidores públicos municipais, outras são voltadas a conselheiros participativos, enfim, outras são voltadas à população, tem algumas que são em escolas de ensino fundamental. Então, o programa, ele tem esse objetivo de chegar até vários tipos de pessoas, na maior parte, maior número para a população ter acesso, realmente. Esses são os contatos da São Paulo Aberta e da Controladoria Geral do Município, que nessa 2ª edição é quem faz todo o trâmite administrativo da São Paulo Aberta. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao edital, enfim, no site da São Paulo Aberta também, inclusive, tem os editais passados, os projetos que já concorreram, os projetos que ganharam, ou que foram selecionados. Então, tem várias, no site, o site é bem completo, tem várias atividades sobre o governo aberto. Pode passar. A lei de acesso à informação. Acho que um dos principais pontos, principalmente para a área de comunicação, jornalismo, é a lei de acesso à informação. Porque muito material que a gente encontra hoje, a gente consegue através da lei de acesso à informação. Então, muita reportagem, muita matéria televisiva e impressa é pela lei de acesso à informação. Um breve histórico dela é que em 2005 algumas discussões começaram a ser dirigidas em relação à lei de acesso à informação, o que faz pouquíssimo tempo, se a gente pensar que é uma lei tão importante. Tanto que ainda precisa ser um pouco mais aprimorada, tem algumas falhas que ainda acontecem no meio do caminho, mas acho que justamente por ser uma política tão nova. E, assim, mesmo sendo assim, a gente ainda está muito à frente de alguns países que não preveem isso. Mas em 2005 foram as primeiras discussões. Em 2006, a Controladoria Geral da União apresentou o primeiro, como se fosse o primeiro pré-projeto da Lei de Acesso à Informação. Já em 2009, o Poder Executivo apresentou a PL. E no mesmo ano, o Poder Executivo anexou a uma outra PL já existente que fazia referência à Lei de Acesso à Informação e a dados públicos. Aí, em 2011, ela foi sancionada e em 2012 ela começou a ter vigência. É a 12527, muita gente já conhece assim pelo número. E segundo o próprio órgão público, a Controladoria, ela tem o objetivo de criar mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas de órgãos e entidades. A gente vai destrinchar um pouco melhor isso, quem pode pedir, enfim. Mas o objetivo principal é: todos que querem ter acesso a dados públicos e a informações públicas têm o direito de ter e o Estado tem o dever de conceder. A Lei de Acesso à Informação, ela abrange os 3 poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e em todas as esferas do governo, o município, o Estado, o Distrito e o Federal. Então, todas as camadas políticas são atingidas pela Lei de Acesso à Informação em algum momento. Eu posso pedir dados sobre qualquer uma dessas camadas, eu não preciso necessariamente pedir... É que tem alguns dados que são só do município, outros que são só do governo do Estado, mas eu posso pedir em qualquer um. Então, inclusive, posso pedir dados para a União, enfim, para todos os tipos. O acesso é regra, o sigilo é exceção. Tem algumas informações que são negadas e que são ditas sigilosas pelo governo, enfim, em qualquer uma dessas esferas, mas eles deixam muito claro que isso deve ser exceção, que a regra é divulgar para as pessoas, para quem quer que seja, sem nenhum tipo de restrição.
sem nenhum tipo de motivação também, é importante lembrar, você não precisa justificar pelo que você está querendo, você não precisa explicar que é para uma matéria X, ou você não precisa explicar que é porque você é historiador. Ainda que alguns órgãos acabem colocando alguns tipos de obstáculo nesse sentido, ainda assim, a lei diz que não existe nenhum tipo de exigência de motivação no pedido de lei de acesso à informação. O fornecimento é gratuito e salva alguns custos de reprodução, mas é gratuito, todo mundo tem acesso. O que não entra em pedido de lei de acesso à informação: desabafo, reclamação, elogio. Então, por mais que eu queira fazer algum tipo de comentário daquele órgão ou daquele dado, enfim, não vai ser aceito esse tipo de pedido de lei de acesso à informação, porque aquele não é o canal correto. Consulta sobre a aplicação de legislação também não entra, muito menos denúncias. Todos esses 3 parâmetros, eles têm órgãos e têm entidades responsáveis no governo, no estado e no município para receber esse tipo de denúncia, enfim. Quem pode pedir? Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem pedir sem nenhum tipo de restrição. Empresas, corporações, enfim. Independente da idade e da nacionalidade. Então, por exemplo, se um refugiado que está aqui no Brasil há 4 meses quer saber um pouco mais de informações sobre como o Brasil tem acolhido refugiados, ele também pode pedir lei de acesso à informação sem ter nacionalidade brasileira, nenhum tipo de restrição é feita nesse sentido. Os dados abertos. A Open Knowledge International é uma instituição que tem como base essa questão dos dados abertos e da divulgação para a população, a divulgação do poder público para a população dos dados que também estão inclusos no dia a dia dela. E segundo eles, qualquer pessoa pode livremente acessar, utilizar, modificar e compartilhar para qualquer finalidade, estando sujeita a, no máximo, exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura. Os princípios dos dados abertos, segundo a União, são que, primeiro, eles têm que ser completos. Ou seja, dado aberto não necessariamente são só planilhas de Excel. Se eu tenho gravações, se eu tenho áudio, se eu tenho vídeo de determinado contexto, eles têm que ser disponibilizados, porque para ser dados abertos eles têm que ser completos. Eles têm que ser primários, ou seja, nunca terem passado por nenhum tipo de modificação. Então, do jeito que aconteceu, vamos supor que a arrecadação no município a arrecadação no município foi X. Eu não posso modificar esses dados para depois passar eles para a população, eu tenho que passar eles de forma bruta. Eles têm que ser atuais, por mais que ainda tenham algumas críticas em relação à atualidade de certos dados, é importante pensar que eles sempre têm que ser atuais, para que a gente consiga ter uma dimensão do que está acontecendo agora. Tem alguns órgãos que têm um pouco de dificuldade de divulgar dados, ou quando divulgam são alguns muito antigos. Então, por exemplo, tem algumas entidades que estão divulgando, se eu pedir hoje, vão divulgar dados de 2015. Então, a gente ainda tem um processo de fiscalização, mas, em tese, todos esses dados têm que ser atuais para serem divulgados. Eles têm que ser acessíveis e processáveis por máquinas. Acessíveis e processáveis por máquinas entra muito na questão tecnológica, porque muitas vezes é mais fácil a gente conseguir esses dados através de um computador. Então, se eu conseguir entrar num portal da transparência e baixar esse dado, já vai ser mais acessível. E processável por máquina, porque muitos dados são disponibilizados em alguns formatos que não operam em máquinas, que não passam por programas. Por exemplo, o PDF. O PDF atrapalha muito para quem vai trabalhar com dados, porque não dá para você retirar aquilo ali, é tudo muito manual. Então, o ideal dos dados abertos é que eles sejam processáveis por máquinas. Acesso não discriminatório, quem quiser pode pedir sem nenhum tipo de restrição. Formatos não proprietários, quando eles chegarem até você, que eles estejam livres para você conseguir mexer neles, selecionar aquele tipo de informação que você considera mais relevante. E livres de licença, nenhum tipo de licença ou de... como fala? Nenhum tipo de licença, enfim, de autorização ou de patente, nada desse tipo entra nessa questão dos princípios dos dados abertos.
Motivos para abertura de dados abertos na administração pública. O primeiro deles é transparência na gestão pública, que é um dos principais. É você ter mais acesso ao que está acontecendo, como está sendo utilizado, como está sendo administrado, não só o dinheiro, mas as políticas públicas também, quem está recebendo mais, quem está recebendo menos. Por que a saúde fez tantos programas, por que a educação fez tantos. Então, essa transparência na gestão pública, a gente tem um pouco mais de acesso quando os dados são abertos. Contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão. Então, muitas vezes o cidadão pode participar de forma mais ativa depois que ele conhece esses dados. Aprimoramento na qualidade dos dados governamentais. A partir do momento que a gente sempre tem a publicação de dados abertos, a gente vai aprimorando esse tipo de política do governo. Por exemplo, o dado que era aberto há 3 anos atrás, hoje já é aberto de uma nova maneira, um pouco mais inovadora, com uma tecnologia um pouco mais inovadora. Então, esse aprimoramento ele vai acontecendo. O ideal, na verdade, é que ele aconteça cotidianamente. Viabilização de novos negócios e obrigatoriedade por lei são outros 2 pontos que os dados abertos influenciam na administração pública para a melhoria da população e com a participação da população também, principalmente. Portal da Transparência. O município, hoje ele tem o Portal da Transparência, que começou com um De Olho nas Contas em 2009, quando a lei ainda nem tinha sido sancionada. Era uma coisa um pouco mais, um material um pouco mais bruto, uma coisa mais simplificada, que evoluiu para o Portal da Transparência de 2013 e tem uma nova versão agora em 2016. Ainda faltam alguns ajustes. A Prodan, que é a empresa de tecnologia da prefeitura, ainda está trabalhando nessas melhorias para o site do Portal da Transparência, mas é um site bastante intuitivo. Ainda que a interpretação dos dados precise ser um pouco mais trabalhada com a população, o acesso a eles está caminhando bem. Eu acho que tem aqui, acho que dá para colocar aqui. Essa é a nova versão que foi lançada em 2016. Ela é cotidianamente atualizada. Tem alguns portais que estão inseridos dentro do site, do Portal da Transparência, que são atualizados com mais frequência que outros. Alguns são atualizados mensalmente, outros trimestralmente, enfim. Alguns somente de ano em ano. Então, a gente tem alguns tipos de portais inseridos dentro do Portal da Transparência. Por exemplo, o de despesa, de receita, o de dados abertos em si, que são aqueles dados que a gente realmente consegue, por exemplo, licitações de março de 2017. A gente consegue baixar todos os tipos de licitações de março de 2017, ou investimentos na saúde no ano de 2016. A gente consegue baixar todos esses. Tem alguns dados que são mais facilmente... dá para se extrair ele de uma forma um pouco mais simplificada do portal. Licitações, controle social, fundos do município, enfim. Aí aqui nesse mesmo site, a gente tem o portal do Governo Aberto, que é onde eu comentei que vocês conseguem mais informações sobre o projeto, enfim. Aí aqui tem também vários links para vocês conseguirem navegar um pouco melhor no site. A transparência, mapeamento, comunicação em rede, enfim, fica aí uma dica. Tem o contato deles também. O Portal da Transparência é uma plataforma que, como eu disse, ele agrega várias outras. Então, por conta disso, tem alguns dados que a gente ainda não consegue ter acesso porque ainda não foram publicados. A gente tem também aquela questão da transparência ativa, transparência passiva, mas esse Portal da Transparência ele vem melhorando um pouco mais essa questão da transparência ativa, que é aquela que você consegue você mesmo pesquisar e descobrir
você tem autonomia para conseguir fazer isso através dos sites do governo, enfim, dos órgãos públicos. Como que o jornalismo entra nisso tudo do governo aberto? O jornalista é o profissional responsável por procurar informações e divulgá-las segundo o interesse público, relacionando os fatos e as suas consequências. Por conta disso, e principalmente por isso, é que os dados abertos fazem tanta diferença quando a questão do jornalismo é levantada. Porque é aquilo que é de interesse público, porque tudo que está ali de dado público e de todos os tipos de dados, teve a parcela da população que influenciou naquilo. E como o objetivo do jornalista é tornar tudo aquilo público para o interesse da população, é extremamente importante que ele divulgue isso de forma completa e interpretativa para todos os cidadãos mesmo, para que todo mundo consiga entender como que faz parte e como que está inserido naquele tipo de política. O jornalismo de dados é a aplicação de técnicas da informática, sistemas de informação, comunicação e ciências sociais na produção de narrativas jornalísticas, com o objetivo de ampliar a função da imprensa como defensora do interesse público. Então, o jornalismo de dados, principalmente essa questão basicamente assim, dos dados, ela entra como uma ferramenta para que o jornalista consiga atingir mais pessoas de forma que atenda mais ao interesse público possível. Então, o objetivo dele, quando ele se depara tanto com dados quanto com um material um pouco mais bruto em relação ao poder público para poder divulgar, é encontrar, analisar e visualizar dados de forma que a população também entenda, de forma que a população consiga digerir aquele material e entender como que ela faz parte daquilo. Eu vou passar um videozinho de uma professora, o nome dela é Cíntia, ela dá aula em uma faculdade federal no Norte, e ela fala um pouco de jornalismo de dados e dessas novidades na área. O vídeo é bem recente, se eu não me engano é de junho desse ano. Com carinho. Vamos lá? Vamos nessa. Gravando. Cíntia, pergunta do Gabriel Castro. Por que o jornalismo de dados tem se tornado tão importante na contemporaneidade? Bom, o jornalismo de dados, ele é importante porque ele é uma forma excelente de cruzamento de dados, de informações, de planilhas, de relatórios, de pesquisas, que antes eram difíceis de ser interpretados. E hoje, com as ferramentas da tecnologia, o jornalismo de dados só tem a crescer e a avançar. O João Vitor perguntou assim, por que o jornalismo de dados, o que ele diferencia ele do restante do jornalismo? Bom, primeiro você tem que gostar de matemática, né? Tem que gostar de matemática, gostar de planilhas, de Excel, por exemplo. Existem outros programas também que cruzam dados. Existem ferramentas que buscam informações dentro de sites. Tem que gostar de estudar, porque você vai mexer com internet profunda também. Internet profunda não é fácil de manusear, então você tem que ter um certo conhecimento de informática.
Então, hoje o jornalismo investigativo, seja ele policial ou não, investigação de dados na economia, investigação de dados na política, eles vão utilizar essa ferramenta que ela é excelente e ela está aí disponível. É a gente que tem que descobrir, tem que estudar. A Amanda perguntou, para você falar um pouco mesmo de como era feita essa coleta de dados antigamente. Nossa. E como essas novas tecnologias ajudaram nessa questão. Bom, olha só, antigamente eu falo do jornalismo feito a lenha, né? Porque a gente pegava planilhas e pesquisas impressas, riscava as informações, marcava com marca-texto as informações que eram mais interessantes, comparava aquelas informações com informações de outros relatórios impressos, para depois cruzar no papel mesmo os dados. Hoje em dia, programas fazem isso para você sozinho. É só você saber lançar e saber utilizar as ferramentas. Então, melhorou demais em relação ao que era no passado, está muito melhor. Outra pergunta da Amanda, quais são os benefícios que o jornalismo de dados traz para o jornalista e principalmente para o público, para o leitor? Transparência, porque relatórios, principalmente relatórios da área de economia, de empresas, por exemplo, são relatórios muito indigestos, são difíceis de analisar, são difíceis de interpretar. Então, com o jornalismo de dados, você torna as informações transparentes, principalmente porque você consegue fazer com que essas informações sejam melhor entendidas pelo público. Então, para o público, a transparência em mostrar, em expor os dados, em publicar os dados, ficou muito melhor. E é importante a gente falar que os dados não são só dados numéricos, não. São dados estatísticos, são dados sociais, são índices de desenvolvimento humano, por exemplo, que você faz comparações ao longo do tempo. Hoje a tecnologia ajudou demais. Vai só ajudar porque, como existe uma parcela dos jornalistas do país e do exterior já se especializando nessa área, o futuro é que nós tenhamos ferramentas mais fáceis de cruzamento de dados do que nós temos hoje. E a Lila entrou nesse aspecto. Como o jornalismo de dados pode auxiliar na produção de um conteúdo mais especializado? De muitas formas. Aliás, todo conteúdo mais interpretativo, todas as grandes reportagens podem ser auxiliadas com jornalismo de dados. E devem ser auxiliadas, porque é uma forma excelente de você fazer análise de informações que são trabalhosas, que são difíceis de serem interpretadas. Então, é bem legal isso. E qual é o impacto da disseminação de falsos dados na internet, nas redes sociais, tanto para os internautas quanto para as instituições, já que o conteúdo muitas vezes é criado por pessoas comuns que não sabem interpretar corretamente essas tais informações? Aí isso é interessante e fundamental. Por quê? O modo de apuração do jornalismo não mudou. Você tem que procurar fontes fidedignas, onde você encontra informações que são endossadas por uma instituição, por uma fonte que tem um estatuto de fonte, para depois analisar. Se você pega uma planilha de dados, de informações que você não sabe como é que foi feita, como é que foi produzida, e vai transformar isso em reportagem, você já começou o erro no início do processo, que é na busca das informações. Então você acha que pode ser um perigo, tipo assim, uma operação não especializada, não feita por um profissional da comunicação, trazer prejuízo para internautas, para instituições? Acho sim, porque não são poucos os cursos que nós temos por aí agora de jornalismo de dados. É uma área especializada do jornalismo. O jornalista tem que estudar para saber fazer da melhor forma, e o intérprete da vida cotidiana, da contemporaneidade, a pessoa que cruza as informações e interpreta para a gente é o jornalista. Pessoas comuns podem tentar fazer até com boa fé, mas o resultado pode ser desastroso. A Adriga perguntou assim, se o jornalismo de dados é o meio mais eficiente de se checar informações para uma grande matéria. É o meio mais eficiente, porque você tem
a segurança de que você não cometeu erros no cruzamento de informações. Mas no caso de uma grande reportagem, qual que é a diferença de pegar um dado para uma reportagem assim, uma coisa mais pequena, uma matéria, e para uma grande reportagem? Bom, a pequena reportagem, se bem que reportagem a gente não pode chamar ela de pequena, porque reportagem gera um grande esforço de trabalho, né, por parte do jornalista. Depende da natureza desses dados, da complexidade desses dados, da profundidade desses dados, e se eles são dados que foram soltados só aqui no momento, ou se existem mais informações que precisam ser buscadas. Então dá mais trabalho para uma grande reportagem quando você tem, por exemplo, informações como a Lava Jato, como quem deu dinheiro para quem. Hoje em dia tem o site do Portal da Transparência, você pode ir em vários locais e pegar informações, por exemplo, de doação de campanha eleitoral. E isso é trabalhoso, porque você vai, a empresa X doou tanto para a campanha de fulano, para cicrano, para beltrano. Você tem que a evolução, por exemplo, das doações de campanha, você precisa ver isso normalmente para uma grande reportagem, porque precisa de fôlego, né? Pequenas reportagens não exigem tanta análise de dados mais robustos, vamos dizer assim. A Júlia perguntou assim, qual que é a importância de um profissional com entendimento no jornalismo de dados para o panorama sociopolítico do nosso país atualmente? Principalmente na área política, é a forma mais eficiente de você tornar transparentes os dados que estão lá enfiados dentro de um site, num lugar bem difícil de difícil acesso. Então, para a população entender qual que é a jogada política, qual é a jogada das pessoas aí no meio social e político, dentro dessa suposta democracia que nós vivemos, é imprescindível o jornalismo de dados. Tanto fora do contexto político, em outros contextos econômicos, até culturais, esportivos, como o jornalismo de dados pode auxiliar? Como que é essa relação? Principalmente comparando informações. Na comparação de informações, por exemplo, numa cidade do tamanho de Uberaba, quantos eventos culturais voltados para a terceira idade existem do ano tal ao ano tal? Você pode fazer uma planilha em informações e infográficos com esses dados, mostrando a evolução de políticas culturais ou a redução de políticas culturais voltadas para determinadas idades. Então você pode usar em qualquer área, não é só no jornalismo investigativo, voltado para a polícia, ou para política, ou para a economia. Você pode usar na cultura, você pode usar no esporte, você pode usar em todas as áreas. E o Rafael Gerassi perguntou assim, os dados podem ser usados como fonte oficial de alguma informação? Devem ser fonte oficial. Você tem que pegar qualquer planilha, qualquer relatório, ele tem que estar endossado por alguma instituição ou alguém que se responsabilize por ele e mostre como é que eles foram levantados. A partir desses dados, você vai elaborar, como eu já disse antes, infográficos e apresentações mais simples para as pessoas entenderem. Outra pergunta do Geraci quais são as dificuldades de se trabalhar com a interpretação desses dados e quais são as facilidades? Bom, eu sinto muito em falar, mas facilidade não tem nenhuma não, é só dificuldade por enquanto. Para a minha idade, eu que já estou mais velha, eu sinto uma extrema dificuldade de trabalhar com determinadas ferramentas dentro da internet. Mas para vocês jovens que já estão mais dentro da tecnologia, a tecnologia já faz parte do cotidiano de vocês, há facilidades, porque vocês não vão ter que fazer a coisa no canetão, no papel e caneta e lápis. Vocês vão ter ferramentas, tem ferramentas já para acompanhar informações. Vocês têm, por exemplo, programas que seguem determinadas publicações. Por exemplo, eu posso pesquisar o que você publica sobre tal assunto em tal rede social, e tudo que você publicar sobre aquele assunto vem para mim, por e-mail. Então, hoje em dia, você tem como cercar as informações de todas as formas. Então, isso é uma facilidade. A dificuldade é aprender como fazer isso. Hoje, o jornalista que quer realmente entrar em qualquer área, jornalista de qualquer
área especializada, seja do esporte, da cultura, da política, da educação, da economia, qualquer área. Se ele souber pelo menos a base do jornalismo de dados, ele vai se tornar um profissional diferenciado no mercado, com certeza. Então a gente pode dizer que o jornalista ele é difícil, mas é uma boa fonte de informação, e que o leitor ganha muito mais do que isso, do que era antigamente. O leitor ganha muito mais, mas o jornalista ganha ferramentas muito mais eficientes do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, certeza. Cíntia, você agora falando um pouco mais sobre a área acadêmica, você é uma professora de jornalismo há muitos anos, você ministra uma disciplina chamada Técnicas de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística, e dentro dessa disciplina tem um módulo chamado Jornalismo de Dados. Eu queria saber como que você busca passar para os seus alunos a importância desse tipo de jornalismo. Bom, eu faço em forma de alerta, né? Na verdade, eu começo com reportagem auxiliada por computador, que é uma parte do livro do professor Nilson Lage, Técnicas de Reportagem e Entrevista Jornalística, e vou para... Aí chego em jornalismo, nos conceitos de jornalismo de dados, porque jornalismo de dados deveria ser uma disciplina separada dentro das novas grades curriculares do jornalismo. Deveria haver uma disciplina dessa área. Eu acredito que para o futuro, nos próximos anos, os cursos de jornalismo vão ter que se reformular e colocar uma matéria específica para essa área. Então, o que eu faço na técnica de reportagem, que é a matéria do segundo período, é alertar vocês que existem outras formas de você cruzar informações, de levantar informações, e que você precisa... o jornalista que vai ter um diferencial é aquele que vai estudar essa área. Mesmo que ele goste de qualquer área do jornalismo, qualquer meio jornalístico, ele gosta de rádio, TV, internet, o que for, o jornalismo de dados vai auxiliá-lo em qualquer área que ele for trabalhar. Como que você vê essa maturidade dos alunos com essa nova realidade? Vocês acham que ele tem uma maturidade, que ele tem essa malícia de pesquisar? Como que você faz essa análise? Olha, por enquanto eu acho que o pessoal não acordou para a importância do jornalismo de dados, não. Pra você ter ideia, a última turma que se formou agora em 2016, eles tiveram a matéria no segundo período, ou seja, quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Eu já alertava a turma sobre a questão do jornalismo de dados. Só uma aluna dessa turma fez um curso internacional de jornalismo de dados e agora ela está lá na Alemanha sendo correspondente no jornal alemão. Não é à toa, porque a pessoa gosta de estudar e vai, faz e procura. Mas a pessoa também tem que ter afinidade com esse tipo de ferramenta, porque ela é uma ferramenta. Algumas ferramentas são bem difíceis de usar. Então você acredita que a pessoa tem que saber o básico, mas pelo menos o básico. E a habilidade maior você desenvolve quando você vê a necessidade de ter aquela ferramenta de trabalho. Então, assim, antigamente ferramenta de trabalho era gravador, bloco e caneta. Hoje, ferramenta de trabalho é o computador. E o computador tem muitas coisas que são subutilizadas pela maior parte dos jornalistas. As ferramentas de jornalismo de dados são mais um arsenal à disposição dos jornalistas que está sendo mal utilizado. Eu espero que daqui para frente as turmas de jornalismo que estão vindo, cada um busque essa formação complementar, porque uma formação especializada já para pós-graduação. A graduação dá para a gente dar uma alertada, mas não dá para a gente dar um curso de jornalismo de dados. E para quem está vendo esse vídeo agora, qual que é a mensagem que você deixa assim, com essa nova ferramenta que a gente tem com o jornalismo de dados? Como você dá essa dica para utilizarem melhor ela, para manusear melhor ela e para fazer uma boa fluidez na informação? Procure simplesmente um curso de jornalismo de dados que tiver à sua disposição. Existem cursos gratuitos. O Centro Knight do Jornalismo das Américas, que é ligado à Universidade do Texas, todo ano oferece esse curso gratuitamente. Então procure fazer cursos para você entender como é que funciona essa área, se inteirar dela melhor e usá-la no seu dia a dia. E assim fazer do jornalismo de dados uma ferramenta a mais adicional para uma boa informação. Exatamente. Cíntia, obrigado pela...
ponto que ela coloca é a questão de como funcionava o jornalismo de dados antigamente e como funciona hoje em dia. Ela fala que antigamente era no canetão, papel e buscando e cruzando aquilo manualmente. Hoje, essas ferramentas de jornalismo de dados têm modificado, a gente vai ver um pouquinho mais uma delas, tem modificado esse cenário da facilidade mesmo para o trabalho jornalístico. Ela pontuou uma questão que ela falou da transparência como principal objetivo de se trabalhar com jornalismo de dados. Sempre buscando esse tipo de informação, sempre buscando esse tipo de trabalho que o jornalista deve fazer, deve trabalhar com o jornalismo de dados, buscando sempre a transparência com o público e principalmente na interpretação que ele vai levar para o público, porque quando a população recebe esse material jornalístico de dados, ela está recebendo uma interpretação também. Então é importante lembrar, ser honesto com essa interpretação, para que a população não seja sugestionada de nenhuma forma. Outro ponto que ela mencionou foi a questão dos falsos dados, e também entra naquela questão das fake news, que, enfim, sempre existiram, mas é que teve um boom de fake news agora. Mas essa questão dos falsos dados também estão sendo muito divulgados. Então, dados que, enfim, ou estão descontextualizados, ou são extremamente aumentados ou diminuídos. Então, também acontece essa circulação de dados falsos, ou muitas vezes sem uma fonte confiável, sem um instituto confiável por trás, sem um órgão público confiável, simplesmente um dado puro e solto. Então, essa questão dos dados falsos é importante ressaltar. O curso de jornalismo de dados que ela mencionou, tem vários. Tem vários tipos de curso de jornalismo de dados. Tem esse do Knight Center que ela falou, do Jornalismo das Américas. E tem um também que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo faz. Se eu não me engano, eles estão com um curso, está rolando agora, dura mais ou menos 1 mês e meio. E daqui um mês, mais ou menos, ou 2, eles abrem de novo. Que a Abrage abre a cada mais ou menos 1 mês e meio um novo curso de jornalismo de dados. É um preço muito acessível e a Abrage costuma levar profissionais renomados nessa área. Então, por exemplo, o Rodrigo Burgarelli, que ganhou o Prêmio Oeste de 2015, deu um dos cursos, que ele era do Estadão. Ele acabou se especializando tanto nessa área de jornalismo de dados que hoje ele está no Facebook, mas ele fez um extenso trabalho de jornalismo de dados no Estadão. Então, esse curso da Abrage também eu recomendo. É de um instituto que chama Knight Center de Jornalismo das Américas. Eles têm vários tipos além de dados, mas de dados também tem. Ela lembrou das questões das eleições, como esse tipo de jornalismo pode influenciar nas eleições, na divulgação de dados, na arrecadação de dinheiro público, na arrecadação de dinheiro para publicidade. E também a gente tem que lembrar que o jornalismo de dados ele está intrinsecamente ligado à política. Então, é importante lembrar que muitas informações que o jornalista passa foi essencialmente por jornalismo de dados, não foi ninguém que contou para ele. Então, muitas questões, por exemplo, de arrecadação ou de pesquisas também, muitas vezes esses institutos fazem todo um levantamento puramente de dados, de tabulação. Então, é sempre bom lembrar, principalmente porque as eleições estão aí, é bom sempre pegar dados de fontes confiáveis, de institutos confiáveis. Ela falou também dos infográficos, ela falou muito rapidamente. A gente vai falar um pouco melhor, vou mostrar alguns infográficos para vocês. Mas muitos jornalistas, a maior parte deles, quando vai fazer esse trabalho com jornalismo de dados, faz uso de ferramentas de infografia para poder tornar aquilo um pouco mais fácil para o leitor, um pouco mais... de uma interpretação um pouco mais simples para que todos os tipos de leitores entendam o que está sendo passado. Então, essa questão dos infográficos é uma ferramenta muito utilizada junto com o jornalismo de dados. A fonte oficial que ela mencionou, né, segundo o Instituto X, ou enfim, segundo o órgão tal, é sempre bom ter esse embasamento oficial. E disciplinas da faculdade, que ela mencionou que todas as faculdades deveriam ter essa disciplina. Algumas faculdades já incorporaram à grade curricular essa disciplina, o que é muito bom, porque a gente sabe que estão se formando jornalistas que tenham já essa base em jornalismo de dados.
basicamente foi esse vídeo. Alguém quer fazer algum comentário sobre o vídeo? Cíntia, eu vou pegar o sobrenome dela e te falo. Essa daqui, por exemplo, essa matéria foi da Folha de São Paulo, ela foi feita, ela já está um pouco desatualizada, porque ela foi feita no primeiro semestre, e esses dados foram atualizados. Mas qualidade das creches conveniadas em São Paulo. Eu vou colocar no site da Folha, que daí a gente consegue perceber como a infografia auxilia nesse caso. Mas dá para identificar. Essa matéria, ela foi feita tudo com base em dados da Secretaria Municipal de Educação e do Tribunal de Contas do município. Então, o jornal recebeu essas informações, esses dados, de forma bruta e transformou isso em algo que a população entendesse. É uma matéria grande, tem bastante informação, mas o que eu acho que é importante destacar aqui é a questão de como eles trabalharam os dados com a infografia para que a população entenda melhor. Então, por exemplo, em 2013, da rede direta, eram 338 creches. Até, não sei se dá para notar, mas quando você passa o mouse em cima, um fica mais escuro que o outro. São alguns recursos visuais que os jornais, principalmente e na web, têm utilizado bastante. Em 2013 eram 338, em 2017 são 376 esses dados referentes ao primeiro semestre. Já na rede conveniada, são 897 em 2013 e 1.693 em 2017. Aí a gente tem alguns outros dados também aqui embaixo. Total de alunos por professor, total de alunos em milhares. Na rede direta, em 2013 e 2017, e na rede conveniada, em 2013 e em 2017. Aí eles levantaram também os tipos de creche e algumas situações dentro dessas creches. Por exemplo, o total de professores na rede direta é 10.015, na rede conveniada 19.600. Aí a gente pode trocar aqui em cima a quantidade de aluno por professor. Na rede direta são 5,7 alunos e na conveniada 11 alunos por professor. E turmas com mais alunos do que prevê a legislação, a gente tem na rede direta 13 e na rede conveniada 271. Esses dados, essa questão da infografia e dos dados, elas tornam tudo um pouco mais transparente, independente, enfim, do tipo da reportagem. É importante lembrar que eles usaram, além de terem usado essas duas fontes, que foi a Secretaria de Educação e o Tribunal de Contas do município, aqui embaixo também dá para notar que eles têm outros infográficos. A Folha de São Paulo costuma ter vários tipos de infografia e várias matérias trabalhando em infografia. Não que outros jornais não trabalhem também, eles também trabalham, mas tem alguns que dão mais ênfase em uns do que outros. O Estadão, por exemplo, não tem uma coisa tão grande com infografia, mas tem um grande trabalho com dados. Então, depende muito do jornal, enfim, do tipo de matéria também. Algumas têm maior receptividade para um público do que para outro. A gente tem aqui outro exemplo. Deixa eu pôr aqui. Esse é do Estadão. São Paulo é uma cidade dos anos 70, que mostra mais ou menos como funciona, como está dividido os prédios em São Paulo e da década que eles são. A maior parte dos prédios em São Paulo são da década de 70, principalmente na região central. No site do Estadão, que eu acabei não conseguindo achar depois o link dessa matéria. Mas no site do Estadão mesmo, quando você passa o mouse em cima do prédio, em cima da região, mostra exatamente quantos prédios tem, enfim, mostra um pouco mais detalhadamente. E a gente tem essa também, que essa daqui também é do Estadão, que é a Farra do FIES, que, enfim, esse é o título da matéria que ganhou o Prêmio ESSO 2015 com o Rodrigo Burgarelli. E ele trouxe toda aquela questão do FIES, enfim, a ascensão que o FIES teve,
Tem uma matéria um pouco mais simplificada que o Estadão publicou sobre isso, que eu trouxe pra gente discutir depois. E no site também, tem um pouco mais simplificado. A matéria completa, ela está disponível, mas ela é um pouco mais densa e, né, demanda um pouco mais de tempo para trabalhar e interpretar ela. Mas a gente vai discutir um pouco essas matérias. Claro que tem também materiais e reportagens que são feitas sem o uso de infografia. Teve uma matéria no Espírito Santo sobre os super salários do Ministério Público, que foi feita sem nenhum tipo de infografia, nem no impresso, onde ele foi publicado inicialmente, e nem no digital. É claro, não compromete tanto assim a compreensão do texto, porque é um texto escrito de forma simples, para todo mundo entender. Mas é claro que se tivesse uma infografia, seria muito mais fácil digerir aquele tipo de material. Mas a gente também vai ver isso. Tem um vídeo bem pequenininho aqui, dados abertos para um dia melhor. Posso só fazer uma sugestão? Quer dizer, como você está falando Por favor. disso, eu acho que o principal portal hoje não, acho que todos conhecem, mas acho que o principal veículo que usa infográfico hoje de um jeito absolutamente inovador, bonito, com um monte de informação cruzada é o Nexo. É verdade. Então acho que vale registrar, assim, acho que todos conhecem, mas assim, sim. Acho que é o mais legal, acho que é a principal fonte, tanto de cruzamentos como de qualidade visual. Assim, sim, com certeza. Mais para baixo eu ia mencionar essa questão dos portais, dos novos portais e portais alternativos. E o Nexo tem também o Info Amazônica, que é um portal alternativo que trouxe também essa questão dos dados e da infografia muito bem trabalhada também, muito completa. Vale a pena também a gente se desdobrar em cima desse tipo de... E o do Nexo é extremamente didático. Acho que além de ser de fácil entendimento do geral, ele é didático, ele explica, é como se ele pegasse na mão do leitor e falasse, olha, é isso aqui. Então, é importante a gente também lembrar. Tem eu coloquei aqui essas matérias que tiveram maior repercussão, mas tem vários tipos de portais alternativos que trazem esse trabalho com dados e com informações públicas também. E eu vou depois disponibilizar para vocês, eu mando no e-mail de cada um, uma lista de 86 portais alternativos que a agência pública listou como como os principais do país e que tem feito um trabalho muito bom. Alguns, enfim, por ser alternativo e muitas vezes não ter nenhum tipo de financiamento, alguns já acabaram, mas outros ganharam uma força muito grande. Então eu disponibilizo eles, o nome de cada um deles para vocês no e-mail. Aliás, quem não assinou a lista, as duas listas, assinem depois, não esqueçam, colocam lá de forma legível para conseguir mandar. Esse é bem curtinho.
Esse vídeo, ele é institucional, ele tá no, se eu não me engano, eu peguei ele do site da União. Mas, enfim, ele de forma geral, ele demonstra como que a gente pode fazer esse tipo de, utilizar a lei de acesso à informação, o acesso a dados públicos e replicar para mais pessoas, porque esse é o ideal, que a gente tenha acesso a dados públicos e que a gente replique essa informação para quem não tem. Então, enfim, é isso. Eu trouxe alguns textos, eu não sei se tem para todo mundo, então talvez alguém tenha que fazer dupla para dar uma lida. Dei uma lida no material e a gente pode discutir um pouco o que vocês acharam da construção da matéria, dos dados que foram colocados, das instituições que foram utilizadas. Eu vou distribuir, tá?
Bárbara, pra gente fazer um intervalo, uns 10 minutos pra ficar cansativo, mas depois a gente volta a fazer mais Quem aqui tem um e-mail etc.br? Qual é o seu nome? Sobrenome AF. O sobrenome é. Como eu consegui identificar o nome? Ó, o telefone vai ser a Jéssica. É também provável que seja eu. Você? Ah, você é na escola.